Está visível para vocês a tela? Eu agora não vejo vocês, né? Agora sim, Dani. Agora Isso. sim, César. Então, rapidamente, agradecer o convite da Soraya para abordarmos um pouco da revitalização de bacias e da restauração ecológica das matas ciliares. É, os conceitos básicos, né, serão abordados aí pelo Edson. Eu vou falar um pouco da experiência e que nós estamos tentando agora essa novo trabalho com a Guape e Peixe levar à frente. Vou falar de onde nós estamos trabalhando, em outros comitês, e só para ter uma ideia do que pretendemos, estamos iniciando os trabalhos. Então, estamos a partir da Unesp, né, da Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura. Eu estou trabalhando em São Paulo, o professor Raul, nosso pró-reitor, né, tem todo o interesse e apoia esse trabalho, junto aos comitês de bacias, também o grupo de pesquisa, GADS, Gestão Ambiental e Dinâmica Socioespacial, da Unesp de Presidente Prudente, junto com outros grupos de pesquisa, como o Edson vai mencionar, e uma rede temática de extensão universitária, que é muito importante, eu vou mencionar para vocês já na sequência. E nós tivemos apoio, e temos apoio também com vários alunos, através das bolsas de estudos, bolsas de pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O contexto desse trabalho que estamos fazendo é que há uma crise hídrica, né, que tem atingido o país, e não só o país, vários outros países, mudanças climáticas, né, que estão ocorrendo e estão impactando todas as atividades humanas, né, e também a natureza, e isso tudo é bastante preocupante. Mas há também um processo em andamento chamado curricularização da extensão universitária nos cursos de graduação da Unesp também, o trabalho que fazemos pelo mestrado profissional, financiado por esse comitê, inclusive, a Guapa e Peixe, em parceria com mais 3 comitês, né, já mencionados aí também, trabalhando agora na sala de situação. Esse processo é uma exigência federal, já vem de alguns anos, e que todas as universidades têm que destinar pelo menos 10% da carga horária dos cursos de graduação para trabalho com os outros setores da sociedade, principalmente em assuntos de grande demanda social. Então a Unesp está fazendo isso, está reorganizando todos os seus tantos cursos, 136 cursos de graduação, e esses vão gerar então muitas demandas para os outros setores, para comitês de bacias, prefeituras, etc., para trabalharmos juntos. Nós temos muitas pesquisas e ações extensionistas desde longa data, né? Por exemplo, o próprio mestrado já vem desde 2011, começou a funcionar, mas a negociação é muito anterior, é mais de 20 anos, então estamos trabalhando juntos. E estamos trabalhando na UGRE Paranapanema, do lado paulista, prioritariamente, e na Guape e Peixe, que é a parceria que eu vou mostrar já também de bastante tempo. Com vários apoios, do CNPq, da CAPES, que financia a pós-graduação, o próprio FEIDRO tem financiado vários projetos que estamos fazendo, entre eles o mestrado profissional, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e várias outras. Então, são trabalhos voltados a articular ensino, pesquisa e extensão. Então, as aulas, né, serem articuladas com pesquisas de laboratórios, de campo e tal, e extensão trabalhando com os outros setores, proprietários rurais, prefeituras, órgãos de Estado, né, comunidades, etc. E também a nossa perspectiva é que a universidade possa ajudar não só a elaborar, mas também a executar ações previstas nos planos de recursos hídricos. A crise hídrica, vocês podem ver, isso está nas publicações da Agência Nacional de Águas, né, que ela vem abrangendo cada vez mais áreas no país, né? Desde 2012, nos últimos 10 anos, vários locais do país tiveram vários problemas, né? Esse aí é o sistema Cantareira. Nós estivemos lá estudando na época da crise hídrica de 2015, 14, 15. Por coincidência, estivemos lá no que ficamos sabendo depois, foi o dia com o nível mais baixo do reservatório. Essa torre aí tem quase 30 metros de altura e estava, vocês podem ver, vazio, né? Tendo que buscar água, como estão, podem ver abaixo, o chamado volume morto, ou reserva técnica, né? Que foi o que ajudou a salvar um pouco a situação. Lógico, com várias medidas de gestão que foram tomadas, com economia por parte da população, e também águas que vieram, né? Pelas chuvas, né? Ajudar a salvar a nossa situação no estado e no país. O que fazer diante dessas situações?
Então, crises hídricas têm múltiplas causas, né? E não é uma causa só. Geralmente é a falta da chuva, que é tida como a causa principal, mas não é. São muitos os fatores que levam a isso, naturais, sociais, econômicos, culturais. Portanto, resolver as crises hídricas passa por tudo isso, né? A gente já sabe que a natureza tem esses ciclos, então temos que estar preparados para viver e enfrentar essas situações e buscar soluções que evitem esses problemas. Isso tem que ser feito de uma forma pactuada, e o melhor ambiente é o dos comitês de bacias, como esse, que estamos aqui reunidos, né, com participação social, integração, e dentro de um sistema de gestão das águas. Então, é importante entender as crises hídricas não só como um grande problema, né, mas como um desafio para todos nós e uma oportunidade de revermos a maneira como estamos gerenciando as águas, como estamos vivendo, e buscarmos outras formas de viver, produzir e consumir, com mais respeito à natureza, mais integração, né, e mais solidariedade. Isso dentro de uma perspectiva de segurança, que o Edson vai um pouco a falar à frente, e buscando a revitalização de bacias, que é um processo bastante amplo, né, e que nós estamos tentando ajudar por um dos aspectos, que é a restauração das matas ciliares. Articulando com os objetivos do desenvolvimento sustentável. São 17 grandes objetivos dentro de uma agenda global até 2030, que temos que nos organizar e trabalharmos fortemente. Essa é a parceria que nós temos aí no Vale do Paranapanema e do Aguape e Peixe, né? Os comitês e a Unesp. Isso tem sido nos últimos 20 anos, ou até mais de 20 anos, muitos trabalhos de eventos, pesquisa, extensão, projetos para restauração de matos. Como, por exemplo, né, no projeto que nós temos, foi uma época financiado pelo CNPq, agora estamos trabalhando, buscando outras fontes de recursos. E parece que eu ouvi alguém mencionar aí que está com alguma dificuldade de projetos, né? Então, estamos à disposição para ajudar a resolver esse problema também, de apresentar projetos, né? Buscar projetos como assim, na finalidade de contribuir para a proteção e recuperação das bacias hidrográficas. Aí, no caso do Paranapanema, Aguape e Peixe, envolvendo a extensão universitária, integrados ao ensino, à pesquisa e ações em parcerias com os comitês, prefeituras, empresas de saneamento e outros, né, para atingir isso. Então, nós trabalhamos nessa perspectiva que as universidades e a gestão das águas têm que ser integradas na extensão, pesquisa e ensino. Esse é um dos trabalhos que estamos fazendo na vertente paulista do Rio Paranapanema. Identificamos todos os mananciais superficiais e vimos que a maior parte está no Alto Paranapanema. Aqui nós temos já trabalhado bastante, a região de Presidente Prudente, fizemos os estudos para Paraguaçu Paulista também, para Salto Grande, estamos agora fazendo os estudos aqui para Coronel Macedo e Angatuba, né? Mas a nossa intenção, ao longo dos próximos 3 anos, é seguirmos com esse trabalho aqui no Alto Paranapanema, com muitas ações, e no Aguape e Peixe já temos uma área em estudo, e vamos voltar ao compromisso de estudar a garça, como já estava combinado há algum tempo atrás, né, já tinha sido iniciado esse trabalho. Embora a Garça já estava fazendo, né, o trabalho pela prefeitura e o órgão de saneamento da cidade. No estudo que temos feito, né, em parceria com, nesse caso, o Comitê do Pontal do Paranapanema, a gente vê a bacia que abastece a cidade, estudamos a área, vemos como estão as matas ciliares, aquilo que existe, aquilo que precisa, que deveria ter mata ciliar. Então, vocês vejam, tudo que está em vermelho nesse mapa são áreas protegidas, né, pelo Código Florestal, mas que não tem a mata ciliar. Dá em torno de 70%, e esse 70% é mais ou menos o padrão do Vale do Paranapanema, de desmatamento das áreas de preservação permanente, nos mananciais que a gente tem visto. Possivelmente vai se repetir também no Aguape e Peixe. Aí são uma série de reuniões, identificamos as nascentes, interpretamos imagens de satélite, fotografias aéreas, reuniões no comitê de bacias, reuniões com a comunidade, trabalhos de campo com nossos alunos e fazemos eventos. E aí, com os alunos, fazemos os estudos que geram, então, relatórios técnicos, né, ou monografias, trabalho de conclusão de curso, mostrando onde tem que ser recuperado. Por exemplo, aqui o que está em marrom, as áreas a serem recuperadas, aqui numa fazenda, que foi parcelada, né, aqui outros vários sítios, né, e depois voltamos a campo, mostrando isso para os proprietários, explicando e até se transformar em projetos via comitê de bacias, que são ou financiados
através da CETESB, né, os acordos, ou Ministério Público, ou pode até ser via FEIDRO, para plantar e fazer as cercas nas áreas rurais que são estudadas. Essa ação, então, já é uma ação dos comitês de bacias e das prefeituras. Nós fazemos a parte dos estudos, a transformar em projeto técnico aí junto com as equipes dos comitês e das prefeituras. Aqui um exemplo, nós fizemos um estudo para o produtor de água de Presidente Prudente e foi com a equipe da prefeitura transformado num projeto apresentado ao comitê do Rio Paranapanema, a Soraya acompanhou tudo isso também, e se transformou num projeto que está sendo executado agora pela prefeitura de Presidente Prudente. Aí é o mapa de um dos mananciais que abastece Presidente Prudente, o outro e o principal é o peixe, né? Então, Presidente Prudente também, e eu como morador de Presidente Prudente, temos todo o interesse em ajudar a trabalhar na bacia do peixe para termos água, né? Não só para vocês, mas também concordando aí vocês ainda nos liberarem água, né, pelos próximos muitos anos aí. Os estudos de uso e cobertura da terra, os estudos das áreas a serem recuperadas e as propriedades rurais, porque de acordo com o tamanho da propriedade, a área a ser recuperada de acordo com o Código Florestal. Aí depende de uma negociação com cada proprietário, se vai ser mais ou menos de acordo com o Código. Todos esses mapas a gente já tem as metodologias e para fazer os softwares, né? Então temos uma equipe trabalhando nisso, que é renovada conforme os alunos vão se formando. E então isso leva, por exemplo, aqui já a equipe da prefeitura trabalhando e toma as medidas. No caso de um produtor de água, tem que gerar uma série de leis e procedimentos da prefeitura para criar as formas de pagar para os produtores rurais pelas áreas protegidas. Esse é um passo seguinte, né? Além da recuperação, da restauração, depois o pagamento por serviços ambientais. Estamos fazendo o estudo da mesma forma para Angatuba, já estivemos lá 2 vezes, tem 2 alunos fazendo os mapas do manancial, eu não coloquei aqui para ficar mais curta a apresentação, mas os mesmos detalhes que eu mostrei de Presidente Prudente. E Coronel Macedo também, há uma equipe já trabalhando para a elaboração dos mapas e fizemos uma proposta para eles, junto com eles, na verdade, que foi para o governo de São Paulo, para o Refloresta São Paulo. E agora tem uma orientanda estudando a bacia do Ribeirão Negrinho, Oswaldo Cruz, e vai fazer a mesma proposta de restauração, de identificação da situação dessa bacia, que já tem outros estudos anteriores, e a proposta para recuperar pelo menos uma propriedade rural nessa área. A nossa intenção é levar esse trabalho para todo o Aguapeí Peixe, né? E à medida que a gente vai tendo as equipes, e isso vai depender também de recursos para a gente poder trabalhar, fazermos esse trabalho em toda essa área e contribuir para os estudos e que possa se transformar em projetos executivos. A base do trabalho é a educação, obviamente com bastante pessoas educadas, né, e compreendendo o que está acontecendo do ponto de vista das grandes dinâmicas naturais, sociais, econômicas e tal, as pessoas participarem, e quem participa, né, tem que agir. Então, acreditamos que com isso vamos atingir aí a sustentabilidade e minimizar os problemas. Eu paro por aqui, peço desculpa, Edson, me estendi um pouquinho. O detalhamento de tudo isso, o Edson vai explicar a todos vocês. Muito bom. Então, vou começar a falar agora, agradecendo ao professor César e dando boa tarde a todas e todos que estão fazendo parte desta reunião. É uma grande honra poder conversar com vocês e trazer algumas ideias que esperamos possam contribuir para a revitalização da bacia do Aguapeí Peixe. Tá? Eu vou colocar minha apresentação agora. Estão vendo? Sim. Sim, agora sim. Ok, então vamos lá. Coloquei já aqui o novo logo, né, que a Soraya apresentou,
deu uma correria para poder dar um print e inserir ele, né, mas já estamos com o novo logo aqui do comitê também. Vamos lá, por que revitalizar bacias? Nós temos aqui duas fotografias do ano passado do Rio Pardo, aqui em Ourinhos. A fotografia que está acima é uma fotografia de 6 de junho, pouco mais de um ano atrás, e a que está embaixo é do dia 17 de novembro de 2021. Neste dia, quase que a SAI, aqui de Ourinhos, teve que parar a captação, porque a água não estava conseguindo cobrir a boca das tubulações que captam água. Olhando aqui no plano da bacia do Aguapeí Peixe, também eu estava observando as projeções da população para cada uma das subbacias. E a gente vê que há uma previsão de crescimento em todas elas, né? Então, se mantivermos aqui o cenário tendencial, nós podemos ver nesta outra tela que haverá um aumento da população em todas as subbacias. Aqui eu separei por subbacia, avaliando a população de 2015 a 2027, que está apresentado no plano, colocando aqui o número de pessoas a mais que passarão a viver na área da bacia, segundo aquela apresentação do plano, né? Então, se nós considerarmos um consumo de água médio, que é aqui do estado de São Paulo, de em torno de 190 litros por dia, o aumento da população no conjunto de subbacias do Aguapeí vai trazer um aumento na demanda por água. Aqui podemos ver por cada uma delas, tá? Por exemplo, a maior demanda vai aumentar aqui no Alto Peixe, né? Então, nós podemos ver que o consumo por dia em metros cúbicos aumentará em mais de 2.000 metros cúbicos, por ano em mais de 800.000 metros cúbicos. Isso no Alto Peixe, né? Se nós somarmos o aumento do consumo anual em todas as subbacias, nós vamos ter algo em torno de 2.600.000 metros cúbicos ano a mais para atender as demandas em 2027, mantendo-se o cenário tendencial. E aí eu fiquei pensando aqui, em 2037, em 2047, 2057, como será o cenário da disponibilidade de água para uso aqui no comitê. Continuando a análise, eu estava vendo aqui que num cenário acelerado, em 2027, a demanda superficial em relação ao Q710, ela pode ser superior a 30%, o que é bastante preocupante aqui no Baixo Peixe e aqui no Alto Aguapeí. Se nós olharmos um pouco mais, verificamos também que a maior parte do território, tanto da Bacia do Peixe quanto do Aguapeí, é de alta ou muito alta suscetibilidade à erosão, né? O que preocupa bastante, não só pela perda do solo, pelo empobrecimento das pessoas que têm suas atividades desenvolvidas no território, mas também pela redução da água infiltrada, né? E daí, vi uma outra página aqui do plano da bacia, e nela estão as erosões já identificadas, né, que são essas marcas vermelhas. E a gente fica bastante preocupado ao ver isso, porque numa bacia cujo solo é bastante sucessível, os processos erosivos também se intensificam, os prejuízos se tornam bastante grandes, né? E o que é, então, essa revitalização de bacias hidrográficas? É o conjunto de ações integradas de preservação, conservação e recuperação das bacias hidrográficas para promover o uso sustentável dos recursos naturais, a melhoria das condições socioambientais
e o aumento da disponibilidade hídrica em quantidade e qualidade para os mais diversos usos. Essa é a definição que está lá no site do Ministério do Desenvolvimento Regional, né, no Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas. Mas aqui também nós precisamos considerar que a água é um fator de importância econômica muito grande, né? Porque sem água à disposição, a produção agrícola, pecuária, industrial e todas as demais atividades nas nossas áreas rurais e urbanas são comprometidas, né? Então, também temos um componente econômico que depende muito da preservação ou, no caso, da revitalização de bacias hidrográficas. Aqui nós temos um conjunto de princípios, abordagens e diretrizes, né? Então, as abordagens que o MDR coloca são a bacia hidrográfica como unidade de análise, as soluções baseadas na natureza, os serviços ecossistêmicos, a segurança hídrica, fortalecimento das instituições e a garantia dos usos múltiplos, né? Inclusive, essa questão do fortalecimento das instituições nós podemos usar para questionar as mudanças que estão sendo propostas atualmente na legislação, né? Também coloca como princípios a articulação intra- e intergovernamental, participação e controle social, integração institucional, sustentabilidade e transversalidade. E ainda, como diretrizes, o planejamento estratégico e participativo, coisa que nós fazemos bastante nos comitês, né? Abordagem sistêmica e integrada, atuação nas causas da degradação, a gestão ambiental integrada e o manejo adaptativo. Então, os pressupostos básicos para fazermos a revitalização de bacias é que a bacia é a unidade de planejamento, gestão e manejo, a água é o elemento integrador que é sensível às transformações antrópicas e naturais que ocorrem no território da bacia, há a necessidade da integração da gestão das águas com a gestão ambiental, com a gestão urbana e demais políticas públicas. A ODS 6, água potável e saneamento, como centro das demais ODS e como norteador para as ações que desenvolvemos nas bacias hidrográficas, a abordagem sistêmica nas nossas atuações, e a consideração das diversas escalas, que são a temporal e espacial. Como exemplo de escala temporal e espacial, eu coloco aqui o mapa de uso do solo da bacia do Aguapeí Peixe, né? Essa daqui é uma imagem de 2010, que foi usada, né, como base para esse levantamento, e nós vemos aqui que a cobertura herbáceo-arbustiva, ela predomina em quase todo o território da bacia, né? Isso demonstra que há uma intensa atividade econômica sendo desenvolvida no território da bacia, e isso reforça a importância da gestão adequada da água, porque é a água a base para que essas atividades econômicas se mantenham, né, por tempo indefinido. E por onde começar a revitalizar uma bacia? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, se tiver qualquer problema aí, vocês me avisem, tá? Eu não estou conseguindo ver vocês, então, de repente, às vezes, se tiver qualquer dúvida, falem, que aí eu paro e a gente explica. Por onde começar a revitalizar uma bacia? Pensamos que nós precisamos entender o ciclo da água, né? Por quê? Porque a água, ela evapora nos rios, evapora nos reservatórios, no oceano, no solo, nas plantas e tudo mais. E ela vai para a atmosfera, ela se desloca, precipita sobre algumas regiões, e é justamente nesse espaço entre ela precipitar sobre o solo e ela infiltrar ou escoar que nós podemos atuar visando a revitalização das bacias e a manutenção desse ciclo da água. Por quê? Neste trecho aqui da superfície, se a água que cai sobre o solo não infiltra
ela não recarrega o aquífero livre, que é o lençol freático, né, nem o aquífero profundo, e ela escoando superficialmente, ela vai causar erosão, né, levando o solo embora, levando os fertilizantes embora, contaminando os corpos d'água e também assoreando os corpos d'água que estão lá nos pontos mais baixos, né? Então, essa é a dimensão onde nós podemos atuar. Precisamos lembrar também que as mudanças no uso da terra, as mudanças na cobertura do solo, elas também causam mudanças climáticas, né? Porque muitas vezes, quando se fala em mudança climática, se pensa que é aquela causada pela indústria de grande porte, que é aquela originada das queimadas, mas quando nós substituímos uma vegetação arbórea, seja ela nativa ou não, né, mas principalmente no caso da nativa, nós estamos expondo o solo à radiação solar e aumentando a temperatura desse solo, acelerando o processo de evaporação, secando este solo, né, e aí tornando o ambiente mais seco, mais árido, mais quente, que vai favorecer também a ocorrência dos incêndios, né, que a gente tem enfrentado nos últimos tempos, e até mesmo das nuvens de poeira, que também, nos últimos tempos, tem causado transtorno para nós. Tá? E como funciona essa questão do ciclo hidrológico, ou melhor, do ciclo da água, onde nós podemos atuar? Nós temos aqui uma figura onde, do lado esquerdo, nós vemos como é o comportamento da água em condições naturais e como é em condições antropizadas mais intensas. Então, vejam que em áreas florestais ou em áreas de vegetação arbórea, com solo bem protegido, nós temos um equilíbrio entre a água que precipita, a água que é interceptada pelas plantas, a evapotranspiração. E a água que chega ao solo, grande parte dela infiltra e escoa subsuperficialmente ou subterraneamente, tendo o escoamento superficial, que é aquele que causa erosão, bem menor. Já quando nós intensificamos o uso da terra, substituímos a vegetação nativa e não tomamos precauções para evitar o escoamento superficial da água, ele aumenta muito. E é esse escoamento superficial, água concentrada com energia, que vai causar as erosões, os assoreamentos e, principalmente, o empobrecimento do nosso agricultor, do nosso pecuarista e, por consequência, de toda a população, e a redução da água armazenada no solo. Tanto aquela água que vai ser usada pelas plantas nos dias que não está chovendo, 7, 10, 15 dias depois da chuva, essa água, se ela escoa superficialmente, não fica no solo, a planta vai murchar no quarto ou quinto dia depois da chuva. Isso compromete também as produções, né? Aqui nós temos, então, uma figura mostrando, isso daqui é um exemplo em Ourinhos, eu não consegui muitos exemplos aí do Aguapeí Peixe, mas tem alguma coisa também. Aqui demonstra a concentração da água superficial em um único ponto, causando um processo erosivo, destruindo estruturas que custaram caro para serem implantadas, e a consequência disso é o assoreamento de área que era utilizada para a produção pecuária, né, e que depois foi substituída por terra. Como isso ocorre? Vejam aqui, é uma foto da água em um dia de chuva, e também aqui em Ourinhos, a água superficialmente escoando, né, e essa água escoando superficialmente, ela vai se acumulando, aumentando a energia e causando processos erosivos, né? Então, aqui nós vemos uma imagem de 2004, e aqui do lado direito uma imagem de satélite de 2021. Vejam o surgimento do processo erosivo aqui na cabeceira da microbacia. Se nós olhamos aqui na letra B, não existia nenhum problema em 2004. Em 2021, um grande problema, que foi fotografado aqui, né? Em 2018, este processo erosivo, ele tinha esta dimensão, ele estava a 67 metros da avenida.
Em 2019, um ano depois, ele estava a 15 metros. Então, ele avançou mais de 50 metros em um ano. E esse solo que saiu destes pontos, ele foi para onde? Ele foi parar no fundo do vale, causando um assoreamento tão intenso que matou até as árvores que havia próximo a um lago que estava aqui. E hoje esse lago não existe mais. Ele é um lago de sedimentos. Aqui nós temos um exemplo em Lupércio, né? É um processo erosivo relativamente grande. Aqui nós temos uma foto também, né? Este tipo de processo, os senhores sabem, eles se originam da água concentrada em um único ponto ou em algumas regiões, né? Agora, como é que nós resolvemos essas questões? Como é que nós começamos a tratar da revitalização? Para evitar isso, né? Então, quando a água infiltra no solo, ela não causa erosão ou causa muito pouco, não empobrecendo o agropecuarista e sociedade. Ela não causa assoreamento de corpos d'água, garantindo a manutenção dos ecossistemas, dos rios, perenidade de reservatórios. Muitos dos nossos reservatórios, ao invés de água, eles estão armazenando sedimento, né? E aí, quando falta um pouco de chuva, a gente percebe claramente que estava estocando terra e não água, né? E também, quando a água infiltra, ela atende às demandas por água e por energia, né, que é a nossa matriz principal. A água que infiltra não causa inundação ou reduz, principalmente em áreas urbanas, é liberada aos poucos via nascente, mantendo a perenidade e o volume dos rios. Então, para que nós tenhamos nascentes, nós precisamos ter água infiltrando no solo. Para que nós tenhamos rios, nós precisamos ter nascentes, porque o rio, ele enche no dia da chuva, mas parou de chover, aquela água que veio com a chuva, ela vai embora e o rio volta a ter pouca água. Para que ele se mantenha com volume constante, ele precisa de recarga contínua via nascentes, né? Essa água que infiltra, ela vai ser filtrada e vai brotar pura nas nascentes, ela recarrega os aquíferos. Aqui eu quero destacar que, olhando no plano da bacia, me parece que quase todos os municípios, a imensa maioria dos municípios do Aguapeí Peixe, utilizam água subterrânea, né? Captam em poços. Mas é preciso lembrar que essa água subterrânea, ela também tem limitações. Para que ela continue indefinidamente, nós precisamos da recarga. A água tem que entrar para chegar lá embaixo, né? E esse processo é lento. Por isso, temos que nos preocupar agora para, no futuro, garantirmos a água para as nossas cidades. Em áreas de produção, a água que infiltra mantém plantações de pastagens viçosas, fazendo com que estas protejam o solo e deem maior retorno econômico. A água que infiltra é usada pelas plantas nos seus processos fisiológicos e liberada para a atmosfera, melhorando a umidade do ambiente, contribuindo na formação das nuvens de chuva regionalmente, né? A água que infiltra garante a segurança hídrica e reduz os riscos a médio e longo prazo. E como aumentar essas taxas de infiltração da água das chuvas nas nossas bacias hidrográficas? Eu vou passar agora para uma segunda parte, que é algumas ideias, tá? A primeira dela, cuidar das nascentes e das suas matas ciliares. Nas áreas de produção agropecuária, fazer terraços em nível, culturas em faixa, plantio direto, preparo reduzido, manter a cobertura do solo, ampliar as áreas com florestas nas propriedades rurais, florestas nativas, plantios de espécies arbóreas que têm ciclos mais longos e, portanto, protegem mais o solo. Lembrar aqui das exigências da legislação brasileira, que fala na necessidade das reservas legais. Essas reservas legais, se bem manejadas, elas podem trazer retorno econômico importante para os proprietários rurais, porque podem ser utilizadas espécies que têm alto valor dos seus produtos. Também precisamos gerir adequadamente a água e o solo nas áreas urbanas, né? Muitas vezes, quando se fala de proteção de água, de revitalização de bacias, se pensa só no agricultor, mas as áreas urbanas têm um papel muito
importante, porque elas são menores no território, mas elas têm uma intensidade de consequências muito grandes. Tá? E aí vamos falar aqui rapidinho, então, o que são cada um desses conjuntos de ideias. Nascente. Afloramento natural do lençol freático, que apresenta perenidade e dá início a um curso d'água. Tá? Então, aqui nós temos as nascentes, aliás, a definição de nascente oficial aqui do nosso país. Então, nós temos uma figura do lado direito mostrando, né, na cor vermelha, as nascentes. Cada nascente dá origem a um córrego, se ela se manter perene ao longo do ano. Um conjunto de córrego dá origem aos riachos, estes aos ribeirões e estes aos rios, né? Coloquei aqui uma figura, principalmente para explicar aos nossos alunos aqui, né, que às vezes tem algumas dificuldades entre entender o que é um córrego, o que é um riacho, o que é um ribeirão, o que é um rio. Aqui é o Rio Pardo, mas depois do Rio Pardo ainda temos o Rio Paranapanema, o Rio Paraná, o Rio do Peixe, né, enfim, muitos outros rios que são grandes também, até o maior do nosso planeta, né? E como exemplo, aqui em Ourinhos, nós bebemos água que vem do Rio Pardo. O Rio Pardo, ele é formado por 3.281 nascentes. Nós fizemos um projeto financiado pela FAPESP, onde nós mapeamos cada uma dessas nascentes. Tá? Então, aqui está a distribuição delas, sob uma imagem de satélite. E aqui eu não consegui levantar esse dado no plano de bacia, do Aguape Peixe, mas eu coloquei uma aproximação aqui da página 410, né, que está falando dos enquadramentos, para a gente ter uma ideia do número de nascentes que tem. Né? Cada uma dessas nascentes precisa ser protegida, porque cada nascente perdida é um pouco menos de água que terá o rio e a bacia hidrográfica. Né? E como proteger essas nascentes? Bom, primeiro, a proteção direta recomenda a manutenção da vegetação nativa ao redor delas. Né? Evitar cortes, evitar plantio de espécies exóticas de grande porte, cujas raízes podem afetar a nascente, evitar contaminações, evitar o assoreamento, não deixar animais de criação, né, pisotearem elas. Em alguns casos também é recomendado construir estruturas de proteção. Né? E nas bacias, como que nós protegemos este ciclo da água visando a revitalização da bacia hidrográfica? Evitar a impermeabilização de grandes áreas, né, que nós temos este hábito, infelizmente, aqui no Brasil, em São Paulo principalmente, de cimentar tudo. Né, e aí nós estamos impedindo a água de infiltrar e mandando a água embora, potencializando enxurradas e inundações. Né? Evitar a compactação excessiva dos solos nas áreas de produção agropecuária, aumentar a infiltração da água das chuvas, usar sistemas de plantio direto, terraços em nível em áreas agropecuárias, evitar a extração excessiva de águas subterrâneas, manter as matas ciliares, plantar as reservas legais, manejar corretamente as drenagens urbanas, e isso é um desafio para as nossas cidades, para evitar os problemas que a gente acaba enfrentando, né, de inundações, e erosões e assoreamentos, fazer a adequação das estradas rurais, implantar projetos de pagamento de serviços ambientais a produtores rurais, para que eles nos auxiliem na manutenção das matas ciliares, e adotar também sistemas de produção ambientalmente adequado, que são, por exemplo, sistemas agroflorestais, né, que, se bem conduzidos em pequenas propriedades, eles podem dar um retorno econômico bastante interessante e um retorno ambiental para a bacia toda também muito importante. Né? Alguns exemplos de ações para a revitalização de bacias. Aqui, então, a restauração das APPs, das cabeceiras de bacias, que é onde estão as nossas nascentes, né? Aqui são duas fotos para mostrar como o sistema radicular das árvores é importante na manutenção dos nossos rios. Né? Do lado esquerdo é o rio Paranapanema, protegido por alguns engás que estão na margem dele, lá em Piraju. Do lado direito é o rio Miranda, numa curva, lá no Mato Grosso do Sul, onde uma árvore está lá há anos segurando a água que passa, inclusive nas variações das cheias e das vazantes.
Uma outra ação que precisa ser adotada em toda a bacia são os terraços em nível, né, integradas com as matas ciliares. Aqui nós vemos uma nascente, né, protegida com a mata ciliar, aqui os terraços em nível ao redor. Em situações como essa, nós temos aumento da produção agrícola, nós temos aumento da infiltração da água, nós temos garantia de água nas nascentes, nos córregos e nos nossos rios. Aqui são terraços em nível, segurando água ali perto de Assis. Aqui é em Ourinhos, né, aqui é em Rancharia, aqui é em Euclides da Cunha Paulista. São exemplos da importância desses terraços para segurar água no sistema e impedir que ela vá embora rapidamente, né? Aqui, duas fotos de sistemas de matas ciliares implantados em Santa Cruz do Rio Pardo, do lado esquerdo, o plantio, do lado direito um ano depois, e agora em 2021, estas árvores, né, que não permitem mais nem que vejamos o que tem ali, né? Aqui, uma foto de plantio direto na palha, vejam a proteção que isso dá ao solo. Aqui, as barragens em estradas para impedir as erosões marginais e aumentar a infiltração. Aqui um outro exemplo, eu tirei foto uma semana depois, a água um pouco evaporou, mas a maior parte infiltrou, né? Aqui cordões de vegetação, como quebra-vento nas propriedades rurais, para que o vento não adquira velocidade, não varra o solo, não cause as nuvens de poeira e não resseque o solo. Do lado direito aqui a arborização de pastagens. Neste tipo de situação, se bem planejado, o gado vai produzir mais, porque ele vai ter um ambiente melhor, né? A própria grama vai crescer melhor se não estiver exposta ao vento, ao sol, e se usar fertilizante vai beneficiar as duas culturas, né? Aqui um exemplo de sistema agroflorestal, essa foto é de 2009, essa é de 2013, nós estamos na sombra desta mudinha que foi plantado aqui. O produtor plantou milho durante 2 anos e depois implantou pasto no meio e manteve a área produtiva. Aqui um outro exemplo, nas mesmas condições de sistema agroflorestal. Aqui uma outra ação que é importante, que é evitar esgoto e efluentes rurais direto nos corpos d'água, né? Então nós podemos implantar sistemas para afastamento, e algumas ideias para as áreas urbanas, né? Coleta de água das chuvas, né? Jardins filtrantes, calçadas drenantes, também chamadas de calçadas ecológicas, bacias de infiltração para serem implantadas em praças, em parques, em áreas maiores, onde a água das quadras vizinhas pode vir até ela, a ser armazenada temporariamente para ela ir infiltrando aos poucos. Essas bacias podem ser construídas com pedras de diferentes dimensões, aumentando muito a capacidade de infiltração, e quando não está chovendo, pode-se pôr uma camada de areia por cima e o pessoal jogar vôlei de praia, futebol de areia, etc., né? Valos de infiltração para pôr ao longo de grandes estacionamentos, né, ou ao longo de rodovias, onde se faz um valo, se enche de pedra, a água chega nessas pedras, ela vai infiltrar mais facilmente, porque o solo, a uma determinada profundidade, ele é mais friável, então ele aumenta a velocidade de infiltração. Poços de infiltração. E aqui uma ideia que nós fizemos aqui em Ourinhos, né, vejam, o quintal de uma casa, toda cimentada, né, toda concretada, foi quebrado e plantado algumas árvores, gramado e tudo mais. Essa área quebrada, ela tem 20 metros quadrados. Se considerarmos que em Ourinhos chovem por ano 1.350 litros, esses 20 metros, eles vão evitar o escoamento superficial de 27 mil litros de água por ano. Esses 27 mil litros de água vão infiltrar. Se todas as quase 100 mil casas de Ourinhos fizessem isso, nós teríamos uma condição muito melhor de recarga da água e de redução das enxurradas e riscos de alagamentos e inundações. Aqui uma outra política, que aqui em Ourinhos foi aprovada em 2021, que é o IPTU verde, que ele concede alguns descontos para pessoas que implantem sistemas ambientalmente corretos nas suas casas. Então, é uma ideia também para o pessoal adotar, porque
isso vai trazer a população a contribuir na economia da água e no cuidado com essa água, evitando que ela simplesmente vá embora, que ela vá parar, como o Emílio falou, que ela vá parar lá em Buenos Aires e Montevidéu, que é a foz, né, do Rio da Prata, para onde correm as nossas águas aqui. Né? Então, o segredo que a gente coloca aqui como a ser decifrado é manter as nossas nascentes com bastante água. Para que isso ocorra, nós temos que aumentar a infiltração da água. Vejam nesta figura aqui. A água infiltrando, ela eleva o lençol freático, aumenta a água que brota nas nascentes. Inclusive, até retornam nascentes que haviam secado, né, se nós aumentarmos a infiltração da água. E aí, como reflexão final, sem manejo adequado das águas, do solo e da vegetação nativa, a água vai embora rapidamente do sistema. O solo empobrece, o ecossistema perde a capacidade produtiva, as nascentes têm menos água, os rios também têm menos água. Para a atividade econômica se manter, precisa de insumos, e o principal é a água, né? Todas as atividades econômicas. Gestores públicos se preocupam em trazer para os seus municípios comércio, indústria, serviços, escolas, agricultura, pecuária, que a gente sabe que é muito bom, né, porque aumenta a riqueza. Mas nós precisamos pensar, principalmente em termos de comitê, a água para crescermos continuamente, estamos reservando água para o futuro? Como as bacias estão sendo planejadas, geridas e manejadas? A alternativa para a substituição da água superficial oriunda das nascentes tem sido a água subterrânea, né, que é buscada em grandes profundidades. Mas ela também precisa de recarga, porque a água que está em grandes profundidades, ela não é infinita, ela vai baixando o nível também, e daqui a pouco a bomba não capta mais água. Aí tem que se aprofundar até o ponto que não vai mais encontrar água. Para que exista água dentro do solo, é preciso que a água das chuvas infiltre também. Ok? Então, pensar na revitalização das bacias é estratégico e vital para a manutenção do modo de vida da humanidade. E isso tudo começa na nossa casa, na nossa cidade, na nossa bacia hidrográfica e vai para todo o planeta. É isso. Muito obrigado pela oportunidade.